Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos à leitura do capítulo 9 do Evangelho de São Mateus. Então, pegue aí suas canetas, seu caderno, sua régua e bora começar. Vamos fazer a nossa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo nos dê discernimento e sabedoria para a nossa leitura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bora lá pegar um cafezinho, uma aguinha, um chazinho, um suquinho, um refresco. E vamos começar, capítulo 9. Aqui, ó. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Versículo 2, 2b, né? 2a, 2b. Coragem, Jesus fala, marca aí como uma ordem. Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: Este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhe os pensamentos, perguntou-lhes: Por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer, teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volta para a tua casa. Então, aqui no versículo 6a, temos aqui um princípio eterno, 6b, que é a segunda parte do versículo, temos uma ordem. Levantou-se aquele homem e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto de pagamento das taxas. Disse-lhe, segue-me. Ordem de Jesus, segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Prontamente, deixou as coisas lá e partiu seguindo Jesus. Devemos ser assim, né? Jesus nos chama, segue, a gente levanta e vai. Simples assim. Como Jesus estivesse à mesa na casa deste homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: Por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso respondeu-lhes: Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Aqui no versículo 12 temos um princípio eterno. Versículo 13, uma ordem seguida de um princípio eterno. Ide e aprendei o que significam estas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Aqui muito se fala da nossa Santa Igreja Católica, né? A gente fala assim, porque fulano bebe. Porque fulano faz isso, fulano aquilo. Gente, mas a igreja tá ali para acolher essas pessoas. Já pensou se não fosse assim? Você bebeu, então você não vai poder entrar na igreja. Olha, você tá fazendo isso, então você não pode entrar na igreja. Não, Jesus fala que não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os pecadores. A nossa igreja, ela acolhe essas pessoas e fala, os seus pecados te estão perdoados, vai e não peque mais. Se você caiu, você levanta, você pede perdão e tenta não fazer de novo. Mas se você cair, você levanta e pede perdão, que Jesus está ali para te perdoar. Mas olha, não são os que estão bons, mas sim os que estão ruins, né? Os que estão doentes. É por isso que ali a gente chama, acolhe, venha todos, que eu estou aqui para curar vocês. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Por que fala? Porque fulaninho estava ali no bar. Porque fulaninho estava fazendo isso, aquilo, outro. São os pecadores, não são? Então é para essas pessoas que Jesus veio. Os bonitinhos, santinhos já estão lá no céu. Né? Se o vizinho ali chama o outro, porque tá na outra igreja, não sei o que, é o santinho, bonitinho. Então, amém, irmão.
né? Mas aqui, ó, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Gente, a gente peca tanto. Se a gente colocasse o tanto de misericórdia que Deus tem com a gente, não é? Mas seguimos. Seguimos, que isso aqui é uma bela de uma mensagem pro nosso final do estudo, né? Então, os discípulos de Jesus, dirigindo-se a ele, perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? Jesus respondeu: podem os amigos do noivo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Virão dias em que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. Então aqui temos no versículo 15b, que é a segunda parte do versículo, né? Uma promessa, vai ser tirado, e quando ser tirado, eles jejuarão, né? Nós, muitos cristãos, jejuam nas sextas-feiras, né? Em sinal de compaixão pela morte de Jesus. Seguindo. Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, um vinho novo em odres novos, e assim tanto um como o outro se conservam. Odres novos, vinho novo em odres novos, né? Falava ele ainda. Quando se apresentou um chefe da sinagoga, prostrou-se diante dele e lhe disse: Senhor, minha filha acaba de morrer. Mas vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. Jesus levantou-se e o foi seguindo com seus discípulos. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue havia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou a orla de seu manto. Dizia consigo: se eu somente tocar a sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse: tem confiança, minha filha, a tua fé te salvou. Olha, aqui temos uma ordem de Jesus: tem confiança, minha filha. Tenha confiança, meu filho, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Então, se você está passando por uma enfermidade, Jesus está te falando isso agora. Tem confiança. Confie em Deus. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus os tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada. Disse-lhes, versículo 24, retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Aqui temos uma ordem também, né? Para se retirar ali, para Jesus fazer o milagre. Eles, porém, zombavam dele. Tendo saído a multidão, ele entrou, tocou a menina pela mão e ela levantou-se. Essa notícia espalhou-se por toda a região. Meio torto aqui, peraí. Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiam, gritando: Filho de Davi, tem piedade de nós! Jesus entrou numa casa e os cegos aproximaram-se dele. Disse-lhes: credes que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, responderam eles. Então ele tocou-lhe nos olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. No mesmo instante os seus olhos se abriram. Recomendou-lhes Jesus em tom severo: vede que ninguém o saiba. Que é uma ordem, ó, fiz isso com vocês, ó, quietinho, silêncio. Mas apenas haviam saído, espalharam sua fama por toda a região. Gente, você tá ali, enfermo, né? Você é curado. Como assim você vai ficar quieto? Jesus falou: ó, vocês estão curados, mas fica quieto. Não, você vai sair todo mundo. Gente, eu estou curado. Se coloca no lugar. Eu me coloco no lugar deles. Toda vez que a gente tá lendo, a gente tem que se colocar ali no meio da história, ali, como a vivência do personagem. Você vai ficar: gente, eu não tava enxergando, agora eu tô, tá vendo? Olha só essas árvores, que lindas, esse céu maravilhoso. Mal saíram e já espalharam a sua fama por toda a região. Tem hora que eu dou risada, gente, lendo. Tem hora que eu choro, que eu me emociono. Porque você vive aquilo ali. Na hora que você tá lendo, você se entrega. Você imagina lá dentro da história. Eu me imagino lá dentro da história. Imagina que emocionante. As pessoas, os cegos ali, os doentes, os enfermos. Que você tem uma enfermidade ali, que você, né, não consegue viver direito. E você é curado por Jesus. E Jesus falou: ó, fica quieto, tá? Sua fé te salvou, fica quietinho. Como é que você fica quieto, gente? Ai, não dá.
Enfim, logo que se foram, apresentaram-lhe um mudo, possuído do demônio. O demônio foi expulso, o mudo falou e a multidão o aclamava com admiração. Jamais se viu algo semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Estes fariseus, né, que falam demais. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, pois estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, aqui no versículo 37, ó, um princípio, né? Seguido de uma ordem. A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Então, muitas pessoas estão aí precisando de ajuda, de compreensão, mas poucos são as pessoas, os evangelizadores que estamos aqui dispostos, né, a fazer a obra para o reino, né? Compaixão por esse povo que parece aqui, como Jesus disse, ovelha sem pastor. Tem que ter a pessoa que guia no caminho correto do Senhor, né? E a gente reza pela vida dos sacerdotes, que o Senhor envie operários para a sua messe, porque a gente sabe que a messe é grande, mas os operários são poucos, né? Amém? Amém. Eita, que é uma delícia fazer essa leitura, não é? Fala aí. É bom demais? Nossa conversa. Que mensagem podemos tirar deste capítulo 9 aqui, ó? Podemos tirar de mensagem aqui a conversão de dentro para fora, né? A conversão do coração. Não ser hipócritas como os fariseus, né? Do que adianta você colocar uma roupa limpinha, uma roupinha cheirosa e tudo mais, se ao menos tomar banho? Vai olhar a roupa, mas você vai saber que aquela pessoa não tá, né? Muito cheirosinha e tudo mais, né? Então, se converter de dentro para fora, né? Nossa conversão diária ali, nossa ação de conversão diária, de rezar, de conversar com Jesus. Não ser hipócrita, né? Eita, caindo tudo aqui. Amém? Então, é isso. Terminamos aqui o capítulo 9 do Evangelho de São Mateus. E vou fazer a gente faz o quê? A nossa leitura de novo, depois que a gente já marcou, né? Nossa meditação aqui, a gente reza, a gente louva. E até o próximo.